É necessário trazer a visão empresarial para o day trade. Como sabe, eu acredito muito nisso, eu acredito em profissionalismo, visão de longo prazo, trabalho duro. Para facilitar um pouquinho mais a compreensão de vocês, eu trago hoje um case de uma empresa tradicional. E aí sim, eu fazendo essa analogia com a empresa tradicional, com o day trade, ficará um pouco mais claro para vocês a minha visão sobre isso. Se você tem interesse, eu peço que acompanhe o vídeo. Bom, eu trago hoje aqui um case de uma empresa, uma sorveteria. Essa sorveteria, ela foi aberta há 2 meses e meio e ela teve um capital inicial de 50 mil reais aplicados na abertura do negócio, tá? Bom, eu quero que entendam que a empresa funciona diariamente, que a empresa... Esse resultado aqui é o resultado atual dos 2 meses e meio, que a empresa ela atua diariamente, como eu disse, e ela, obviamente, o que importa nessa empresa, a apuração de resultados de longo prazo. Por quê? Porque se nós olhássemos no dia a dia, pelo fluxo natural, alguns dias a empresa teria prejuízo, porque ela fez uma compra de produtos, ela não teve vendas tão grandes naquele dia, enfim. Então, o que importa é uma análise de longo prazo. Ainda que 2 meses e meio para uma empresa tradicional não se enquadre no quesito longo prazo, mas é o período que nós temos aqui, tá? Então, essa empresa, ela vendeu de sorvetes aí 108 mil reais, o total de vendas dela, e ela teve... de custos dessas mercadorias vendidas, 70 mil reais. E outros custos e despesas fixas e administrativas de venda, enfim, de 21 mil reais. Isso tudo, energia elétrica, funcionário, locação de equipamento, telefone, enfim. Tudo que é necessário para que a empresa funcione, tá? Então ela teve aqui 91 mil reais de total de custo com 108 mil de receita. Isso totaliza 17 mil reais de lucro líquido nesse período. Bom, eu sou auditor fiscal, como sabem, eu não sou investidor especialista em viabilidade de negócio, mas inicialmente para mim fica muito claro que essa empresa é viável. Ela em 2 meses e meio ela teve lucro, ela teve vendas relevantes para o capital inicial dela. Dá para ver que com capital de 50 mil a empresa foi eficiente e conseguiu girá-lo mais de 2 vezes, por isso que ela teve vendas de 108 mil reais. Então, inicialmente nessa análise, por esses números, eu considero sim uma empresa viável e uma empresa lucrativa. Como investidor nessa empresa, nessa sorveteria, quais perguntas não seriam tão adequadas? Seria o seguinte, perguntas ou objetivos, né? Vamos zerar totalmente os custos. Vamos zerar totalmente as despesas. Eu quero só receita. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência entende que é inviável isso. É inerente que para você ter as receitas de venda, você precisa ter alguns custos, tá? Eu não vejo alguém buscando zerar totalmente os custos, tá? Não estou falando que os custos não podem ser trabalhados para minimizar quando caso, desde que, obviamente, não impacte na qualidade do produto. É muito comum em empresas reais, assim que os empresários começam a passar por algumas dificuldades, e na ânsia de aumentarem os lucros, pensam muito na redução de custos baseados em perda de qualidade, tá? Então, o custo tem que ser buscado baixar sim, porém, desde que somente se ele não afete o principal aqui do resultado, que ele só existiu porque começou com as receitas, tá? Bom, isso são afirmações que talvez soem coerentes nessa empresa, nessa sorveteria, nessa hipotética sorveteria, uma empresa tradicional. Eu trago aqui um resumo, né, do que eu já falei. Então, com esses 50 mil iniciais,
A empresa, em 2 meses e meio, ela teve então uma lucratividade acumulada de 35,6%, tá? É uma lucratividade muito boa. Por que que é muito boa? Porque quando o investidor olha isso, ele considera investimentos sem risco. Qual que é o investimento sem risco? O que nós temos hoje é renda fixa, né? Seja poupança ou algum outro tipo de renda fixa, pré-fixada. Esse rendimento está na casa aí, não chega a 1% ao mês, atualmente. Então, em 2 meses e meio, daria aproximadamente pouco mais de 2%, tá? Então, a partir do momento que ele rende 35%, em uma análise inicial, obviamente, é sim rentável e interessante essa lucratividade. Bom, uma incoerência de um investidor em sorveteria seria o seguinte: primeiro, ele exigir, como eu já disse, ele exigir um lucro diário, linear. Então, ele exigir que todos os dias, olha, todos os dias eu quero que renda, não os 35 todos os dias, mas que esse 35 seja formado linearmente, todos os dias tem a mesma venda, o mesmo custo, o mesmo tudo nessa sorveteria. Não é muito viável. Como eu disse, naturalmente, alguns dias os custos serão maiores na sorveteria e alguns dias com lucros maiores, bem maiores do que a linha do 35,5%, tá? Então não é tão coerente exigir isso da sorveteria. Outra incoerência é que um investidor, se nós comparamos ali grosseiramente com 2,5% de um rendimento seguro, totalmente seguro, uma renda fixa, dele falar o seguinte: olha, eu invisto na sorveteria, eu quero 35%, em verdade eu quero até mais, mas eu não quero correr risco, eu quero a certeza desse 35%. Gente, não existe. Não existe certeza em empreendimentos. Certezas, você diminui o teu risco, aí você tem uma lucratividade muito diminuta, muito menor garantida. E no caso, esses 2,5% aí acumulado, tá? Para você buscar percentuais maiores, não tem como fugir da dicotomia de risco-retorno, tá? Quanto maior o retorno almejado, maior o risco que você acaba se permitindo correr, tá? Então isso é natural, todo empresário sabe disso. Todo empresário que busca aplicar o seu dinheiro, ou pior ainda, ele presta dinheiro a uma taxa e aplica. Ele está buscando, está correndo risco, chama risco empresarial. Todos os dias ele corre risco. E aí ele busca a remuneração desses valores acima, obviamente, do que ele teria garantido de um lado, parado, ou do custo que ele teve de empréstimo, tá bom? Então, assim, garantia, não correr risco, tem como? Se alguém fosse investir na sorveteria, não tem, entendeu? Não tem. Vai correr risco, só assim você vai poder ter lucros um pouco maiores. E a parte do custo, tá? A parte do custo aqui, que ele é inerente, não tem como algum investidor, hipotético investidor, pensar em investir nessa sorveteria e falar: olha, eu quero ter vendas de sorvete, sim, quero ter dinheiro, alguém pague por sorvete, mas eu não quero comprar sorvete, eu não quero ter custos com sorvete. É impossível isso, chega a soar insano e beirar loucura alguém falar isso, e acho que quase todos concordam com isso. O mais interessante de tudo é o seguinte: como vocês devem ter percebido já, eu estou fazendo uma analogia óbvia entre essa empresa sorveteria e o day trade, e principalmente o projeto que eu estou tocando publicamente aqui, gerindo uma conta de R$50 mil desde o início de 2024. O que ocorre? Eu vejo que alguns operadores, principalmente os iniciantes e que infelizmente perdem dinheiro, num anseio muito grande e numa preocupação muito grande com esses custos aqui, olha. Esses números aqui são exatamente os números que eu estou atualmente, após dois meses e meio,
de andamento do projeto. O meu projeto andou esse tanto aqui, eu tinha esse capital inicial e estou com essa lucratividade atualmente. Então eu tive aqui, das operações que eu fiz, eu acertei todas as operações? Não, acertei 62% das operações, tá? Eu tive, se eu somar todos os meus gains, quantos mil? 108 mil, arredondando. E os loss, eu tive loss? Óbvio que eu tive. É natural, é inerente, não tem como eu ter só gain. Tá? Isso é vida real aqui. Então eu tive aí 91 mil reais de gain, de loss, desculpe, e dá uma diferença aí de 17.800, alguma coisa assim de lucro, tá? Então assim, o que eu quero dizer aqui? Eu trabalho diariamente para diminuir meus loss, para que eles ocorram em menor frequência, com menor potência. Eu trabalho, vou continuar trabalhando por isso. Mas assim como a sorveteria ela não pode ter como foco total zerar os seus custos, porque isso mataria ela, eu também não tenho mais esse foco. Eu já tive, confesso que eu já tive, eu não fui vencedor sempre no day trade. Quando eu estava extremamente focado em procurar uma técnica que me desse acertabilidade altíssima e eu não perdesse dinheiro, e meu Deus, é ruim perder, nossa. Gente, você imagina um empresário que quando ele compra um sorvete para vender, quando ele compra, ele altera a emoção dele, ele fica desestabilizado, a próxima venda que chega ele nem consegue vender porque ele está com dor no coração porque ele teve que comprar um lote de sorvetes para vender. Faz sentido isso? Nenhum. Nenhum. Ele tem que estar feliz com o custo, obviamente mensurando se esse custo é adequado. Ele tem que estar feliz no sentido de ele só existe esse custo porque ele é necessário para que eu tenha lucros e vendas, tá? Então, entendam isso de uma vez por todas, saibam que vai variar, obviamente, conforme o tipo de estratégia que você adota, tá bom? Se você é mais alongador, é mais scalper, opera por região, enfim, existem várias e várias estratégias, sempre fazendo uma relação entre taxa de acerto, que é a expectativa matemática, entre a taxa de acerto, o payoff da operação, o número de operação. Isso é muito individual de cada um, cabe a você desenvolver isso, seja individualmente, é muito possível você conseguir desenvolver isso individualmente, seja com o auxílio de algum profissional que já passou por isso. Mas a base que eu quero passar aqui é isso, é que é inerente esse custo, não sofra com ele, tenha os limites diários, aceite-os e, principalmente, foque no longo prazo. Se eu olhasse 91 mil reais de perdas, muitas pessoas aí, eu passei 91 mil reais de dores, entre aspas, tá? Alguns dias batendo GR, tive semanas ruins, mas o que mais importa são os períodos de longo prazo. Por enquanto eu tô com todos os meses positivos, tá? Nesse projeto. Na minha história, também nos últimos vários meses aí positivos, de um trabalho que é o que mais importa para mim, que é fechar meses positivos, semestres e ano positivo. Um dia é fácil, uma operação é fácil. Quero ver fechar longos períodos. Bom, esse conteúdo aqui o pessoal não trata muito, até porque infelizmente na internet tem muita falsidade. Cuidado com quem vocês acompanham. O guruzinho aí que fala que fecha positivo, que ganha muito, que faz operação maravilhosa. Cuidado que quem não mostra resultados acumulados, quem não fala antes que vai fazer, ele pode estar louco para te enganar, para vender algo que não é tão real para você. E mesmo que você não compre algo dele, você vai se sentir com a pressão de ter que performar desse jeito, de ter que fazer aí, como eu vi um vídeo, eu compartilhei, o cara faz todos os dias, ele garante que você faz de 50 reais se transforma em R$1.000. Ele faz 2.000% ao dia. É assim, eu sou muito burro, não sei nada disso, sou muito burro, eu não sei nem fazer conta, porque se você for fazendo 50, começar com 50 reais
e for aplicando 2.000% ao dia, em pouco tempo você está trilionário. Ou eu sou isso, muito burro, ou ele é um charlatão, está enganando muita e muita gente. É um perfil assim, com milhares, quase centenas de milhares de seguidores e enfim. Mas é isso, a maioria vai ter essa visão, vai buscar isso aí. Poucos vão ter uma visão mais serena, mais de longo prazo, mais responsável sobre o negócio, sobre o trabalho que ele está realizando, que é o day trade. É esse o recado. Um abraço do William Montorim. Se você não conhece meu trabalho ainda, eu convido a se inscrever, me acompanhar. E até o próximo vídeo. Deixa um comentário, uma curtida que eu ficarei feliz. Um abraço, valeu!